Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Cury e hoje eu quero falar sobre um assunto polêmico nesse vídeo, que é a questão do governo estar disposto a perdoar uma dívida bilionária das igrejas, né? Então a gente tem que levar em consideração qual é o contexto que isso está acontecendo no Brasil, né? Em primeiro lugar, a gente está no meio de uma pandemia, né? Então a gente está no meio de uma situação caótica, onde pessoas estão passando necessidade, né? Muitas pessoas passando necessidade. O auxílio do governo, o auxílio emergencial, não é o suficiente para apaziguar a situação de todas essas pessoas, inclusive a forma como o governo está administrando esse auxílio também está sendo dificultoso para muitas pessoas conseguirem receber, fora outras pessoas que foram roubadas, fora a distribuição indevida para pessoas indevidas, como por exemplo o Exército, que não devolveu o dinheiro, pelo menos aí 50% dos militares não devolveram o dinheiro do auxílio que eles receberam devidamente. E a gente tem também as pequenas empresas, né, as empresas familiares também fechando, né, tem muitas empresas grandes também fechando, né, e com relação a essas empresas, né, ninguém então recebe auxílio. A maioria dos trabalhadores no Brasil são trabalhadores informais, trabalham ou em aplicativo ou em bico, né, fazem coisas que na verdade não têm carteira assinada, não têm nenhum direito, e até mesmo os trabalhadores que têm direitos, seus direitos vão sendo cada vez mais diminuídos, né? Então a gente tem que pensar sobre isso um pouco, né? Então temos então essas várias entidades, essas várias igrejas, né, que simplesmente elas gastam muito mais do que elas ganham, né, das contribuições dos fiéis, né? E devido à pandemia, evidentemente, elas ganharam então menos dinheiro, né? Mas querem poder continuar gastando a mesma coisa, né? E isso é um grande problema, porque enquanto outras entidades no Brasil precisam do dinheiro muito mais, né? Como por exemplo hospitais, né? Precisam de dinheiro, né? Pessoas que estão em necessidade precisam de dinheiro, empresas que estão falindo poderiam ter de repente alguma linha de crédito para conseguir se manter. Então, enquanto isso não está acontecendo, enquanto essas ajudas não estão ocorrendo, né, nem mesmo assim auxílio para pesquisas com relação ao combate ao vírus da pandemia existem no Brasil. A gente está basicamente dependendo do estudo realizado em outros países, né, para ter aí uma vacina possível num futuro remoto. Então, nós temos essas entidades que gastam fortunas, né, e não querem se responsabilizar pelos seus gastos, não querem se responsabilizar pela má gestão, má administração do seu dinheiro, né? Não querem perder, por exemplo, a oportunidade de ter um programa de televisão que elas pagam para ter, não querem ter que fechar, de repente, algumas sedes, né? E cabe a pergunta, por que tem tanta igreja? Né? Existe muita igreja no Brasil, tem igreja pra caramba. Se a gente for analisar aí, pesquisa quantas igrejas tem na tua cidade em comparação, por exemplo, a quantas escolas e quantos hospitais. Né? Você vai perceber que o número é muito dispar, né? Não tem paridade, tem muito mais igreja do que tem qualquer outra entidade, né? A gente não consegue encontrar quantidade de hospitais, farmácias populares, escolas públicas, creches, a gente não consegue encontrar tudo isso na mesma quantidade que tem a igrejas, entidades religiosas, né? Então, aí que está o problema, né? A gente tem igreja demais, né, para povo de menos, né? A gente tem muita gente precisando de auxílio e ao mesmo tempo a gente tem essas igrejas que teoricamente não prestam auxílio a ninguém, né? Existem até algumas entidades religiosas que podem até fazer um trabalho de caridade, né? Podem ajudar outras pessoas. Realmente, existem muitas entidades que se dispõem, por exemplo, a criar mecanismos para curar pessoas com vícios, pessoas que têm problemas, fazer um tirão para, sei lá, arrecadar comidas, alimentos. Mas, se for analisar bem, não é preciso ter uma igreja para fazer isso, né? Qualquer organização, qualquer grupo de bairro pode se organizar e fazer esse tipo de ação, né? Sem precisar passar pela igreja e, portanto, passar
um pedaço desse dinheiro que é doado para a igreja ficar com a igreja e com o pastor ou o padre, né? E é importante perceber também que essas igrejas que estão pedindo esse dinheiro, elas costumam muito dizer que são cristãs, né? Muitas dessas igrejas são cristãs. E um dos mandamentos, né, cristãos é não roubarás, né? Mas no momento que a igreja, então, gasta o dinheiro e depois quer que o povo, que não é filiado àquela determinada igreja ou qualquer uma outra igreja, seja qual for a igreja, como no meu caso, eu não sou filiado a igreja nenhuma, né? Então, pegar o dinheiro do povo para pagar a dívida dessas igrejas, desses pastores, dessas pessoas que tiveram uma má gestão, é um erro, né? A gente tem outras prioridades muito maiores, muito mais importantes e muito mais emergenciais do que manter um grupo de igrejas ativos. As igrejas deveriam, na verdade, ter gasto menos, né? Elas deveriam ter se comprometido menos com gastos para depois não ter que ficar aí pedindo para o governo pagar a dívida delas, né? Porque o governo vai pagar com dinheiro de quem? Com o dinheiro do povo, né? Então o dinheiro, em vez de servir para beneficiar o povo, vai servir para beneficiar quem? Entidades religiosas, né? Isso não está certo, até porque se existe, na verdade, liberdade religiosa no Brasil, então todas as entidades religiosas deveriam estar recebendo esse tipo de apoio, mas não é o que acontece. São um grupo determinado de igrejas que, na verdade, não precisariam, não deveriam de precisar de dinheiro do povo para isso. Elas não são um serviço essencial, né? A gente pode tranquilamente viver a vida inteira sem ir numa igreja, como muita gente faz, né? Então muita gente aí tem sua fé, né? Porque a fé é uma coisa individual, mas usa a sua fé e a sua crença em casa, sem precisar participar de culto, sem precisar participar de nenhuma junção que dependa de um templo, de nada. Então é muito prático tu ser religioso no momento que tu é um religioso que pratica em casa, porque daí tu não te contamina também, assim, com algumas ideias que algumas igrejas tentam disseminar que não são verdade, né? Então a gente tem esse problema no Brasil, que é essa grande quantidade de igrejas que estão agindo de forma completamente responsável com dinheiro, né? E depois elas vêm cobrar do governo para pagar a conta delas com dinheiro do povo, né? Então essas igrejas deveriam de fechar, né? Se elas não têm condições de gerir o próprio dinheiro, se elas estão gastando muito mais do que elas podem, elas não podem então se manter abertas e infelizmente é assim, né? Esses fiéis dessas igrejas vão ir para outras ou de repente vão fazer a coisa mais certa, que é gerir a sua fé em casa, né? Manter a sua fé em casa, né? Que é o mais correto, já que religião é uma coisa completamente particular, individual, né? Agora, a gente tem que também pensar que governo é esse que está cogitando a hipótese de dar dinheiro para as igrejas, porque o nosso governo, ele não deveria estar preocupado com o que acontece na igreja. Religião e política são coisas que não se misturam, e quando se misturam não dão muito certo. Então, por que certos parlamentares e governantes estão querendo doar dinheiro, que não é deles, que é do povo, para as igrejas? Isso eles vão fazer porque eles querem o favorecimento nas eleições. Então, a gente está chegando aí nas eleições, né, aí de vereadores e, se eu não me engano, de prefeitos, e é evidente que alguns partidos, então, querem tomar essa posição, né, de favorecer igrejas para depois coletar votos. Então é uma certa compra de votos também, é uma coisa meio esquisita. A gente vê isso acontecendo justamente nesse momento, né? Então é um dos momentos mais desfavoráveis para que se decida dar dinheiro para igrejas, né? Justamente entidades que não são essenciais, não são, na verdade, nem sequer necessárias, se eu pensar bem, né? Porque a pessoa pode muito bem, por exemplo, comprar uma Bíblia, comprar um Torá, um Bhagavad Gita e estudar em casa, né? Ler aquilo ali, aprender,
rezar, orar, enfim, não é necessário ter uma pessoa que se diz representante da voz, seja qual Deus for, para te ensinar a como deve acreditar naquele Deus. Afinal de contas, isso foi a grande revolução que o rei britânico lá fez quando ele mandou imprimir a Bíblia. Antes dele fazer isso, as pessoas dependiam da Igreja Católica para ter acesso ao que realmente se dizia a palavra de Deus. Mas depois que esse livro foi distribuído para todo mundo podia ler e fazer a sua própria interpretação. Então esse é a grande evolução da religião, né? As pessoas poderem ter suas próprias conclusões, e é justamente isso que está em jogo, né? A gente está, na verdade, colocando aí pessoas que se dizem, então, representantes de Deus, mas não conseguem gerir sua própria igreja e querem agora fazer com que todo o povo que não é da religião, não é da igreja deles, não é nem sequer da seita, nem de repente acredita naquele Deus daquela igreja, pagar a conta que eles gastaram. E gastaram, sabe-se lá como, se foi fazendo programinha de televisão para pedir dinheiro, se foi fazendo obras na igreja que não precisava, se foi fazendo viagens dos pastores, se foi imprimindo jornal, fazendo propaganda, não se sabe, né, exatamente em que eles gastaram, mas com certeza tem alguma coisa, provavelmente a grande parte desse dinheiro foi gasto em coisas que não beneficiaram a sociedade de forma alguma. Então, se é para gastar uma fortuna dessas, né, como um povo brasileiro, a gente deveria de gastar com o povo brasileiro e não com entidades como igrejas. E se é para gastar com entidades, que se gaste com entidades que realmente precisam, como é o caso de hospitais, como é o caso de instituições de ensino e de pesquisa científica, né? A gente precisaria, então, realmente avaliar isso aí, e eu acho que é um assunto que não está sendo muito debatido, que deveria ter mais atenção das pessoas, porque daqui a pouco essa lei passa, daqui a pouco esse dinheiro vai para eles, e depois a gente não pode mais chorar pelo leite derramado, né? Então, fiquem com essa frase, né? Não roubarás, né? Isso aí é uma coisa que os religiosos falam muito, mas no momento que eles têm a oportunidade de pedir para o governo dinheiro, eles estão basicamente roubando o dinheiro do povo para benefício próprio. Então, é muito triste esse momento no Brasil, e a gente precisa começar a prestar atenção em quem são essas igrejas, no que elas gastaram, começar a escrutinizar melhor isso aí, verificar bem o que está acontecendo por trás de toda essa situação, porque isso ficou muito estranho, né, gente? Como é que pode, né? A gente está agora aí à beira de pagar uma fortuna de dinheiro para a igreja. Isso aí está muito errado, tá, pessoal? Então eu queria falar um pouco sobre isso, queria que vocês debatessem isso com as pessoas que vocês conhecem, né? Conversassem sobre isso entre vocês, com as suas famílias, né? Pensar, pô, mas não tem, será coisa melhor para gastar esse dinheiro do que dar esse dinheiro para as igrejas que, sabe, não fizeram nada por ninguém, sabe? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.